Como vai, povo? 100%. 100% à luz da graça, da misericórdia, do amor de Deus em Cristo Jesus. Estamos aqui de volta, né? Depois de 15 dias de férias, retornamos e juntos estaremos ouvindo a palavra do nosso Deus. Palavra essa que servirá para nós de consolo, tratamento para as nossas vidas, né? E eu quero te convidar, abra a tua Bíblia aí, lá no livro dos Salmos, nós leremos o Salmo de número 34. Diz assim a palavra do Senhor: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e a todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Oremos. Senhor nosso Deus, nós somos gratos, ó Pai, pela Tua palavra. Nós estamos diante de Ti e agora nós clamamos, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha nos iluminar, a fim de que nós possamos receber a Tua palavra e possamos, Senhor, com esclarecimento, entender tudo aquilo que Tu tens para nós na noite desse dia. É a oração que nós fazemos e essa oração é feita em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, essa passagem, esse salmo é um salmo escrito, não é? Depois de Davi ter experimentado um grande livramento. Eu não vou me ater a detalhes acerca desse livramento, mas os irmãos poderão ler aquilo que de fato aconteceu lá no relato do primeiro livro das Crônicas, no capítulo 21, do verso 12 ao verso 15, quando Davi se fingiu de louco na presença de Abimeleque. Ele foi expulso pelo rei e, portanto, ali ele experimentou grande livramento da parte do Senhor. Davi era um homem que estava sempre diante do Senhor e no decorrer da sua história, da sua vida, ele experimentou do cuidado de Deus para com ele. Livramentos e muitas vezes, em momentos de aflição, ele foi socorrido, consolado pelo Senhor. Bom, aflições, dificuldades, todos passam. Mas assim como Davi,
que é para nós um exemplo, esse que escreveu essas palavras do Salmo 34, nós também precisamos experimentar dos cuidados de Deus. Mas quem são esses que experimentam do cuidado, do tratamento do Senhor? Quem são esses? Tidos como justos. Ele escreve lá no versículo 17: clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Quem são esses? E é sobre isso que eu quero meditar essa noite. Quem são esses? Alvos do cuidado de Deus, do tratamento de Deus, da bênção de Deus. Esses que o Senhor não perde de vista. Bom, Davi nos ensina aqui nesse salmo quem são esses alvos do tratamento dispensado por Deus, da misericórdia, da graça de Deus. Diz o texto que esses são aqueles que estão sempre diante do Senhor, adorando a Ele, prestando cultos a Ele. Veja, independente das circunstâncias, não são aqueles que se apresentam diante do Senhor esporadicamente. Não, são aqueles que têm uma vida diante de Deus. No versículo 1, ele diz, e ele fala da sua própria postura, dando o exemplo. Ele diz assim: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. É o verso 1. Quer dizer, nós precisamos estar diante do Senhor, cultuando o Senhor, independente das circunstâncias. No momento da prosperidade, no momento de grande alegria, ações de graças diante do nosso Deus. Nos momentos de dificuldades, nos momentos de aflição, nós devemos nos prostrar diante do Senhor para buscarmos nele a condição para atravessarmos esses momentos. Mas deve sempre ser, na vida daquele que serve o Senhor, momento de culto. Devemos sempre cultuar o nosso Deus com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com os nossos pensamentos, aonde quer que estejamos, que possamos estar sempre diante do nosso Deus. Assim era com Davi. Por isso, ele experimentou sempre do cuidado de Deus. Diante das autoridades poderosas, diante da estrutura social do seu tempo, diante dos gigantes que se levantaram, dos leões, das feras, Davi sempre experimentou do cuidado de Deus. Por quê? Porque ele estava sempre pronto para cultuar o Senhor, dando ao Senhor todo o louvor, toda a glória. Verso 1, na parte B, ele diz: o seu louvor estará sempre nos meus lábios. E no versículo 2, ele continua: gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Quer dizer, tudo que há em mim deve glorificar o nome de Deus. Eu devo estar sempre com louvores diante do Senhor, independente das circunstâncias. Os maldizentes, os murmuradores, não experimentam do cuidado de Deus. Porque eles entendem que os problemas que eles são acometidos são grandes demais e por isso intransponíveis. Não há salvação, não há quem possa dar livramento. Por isso, esse coração estará sempre cultivando murmuração. Mas esses não agradam o Senhor. Interessante porque Davi diz que esses que vivem a vida assim, independente das circunstâncias, cultuando o nome do Senhor, esses atraem outros para esse culto, para essa expressão de louvor e adoração. Por quê?
Porque o seu culto, a sua adoração, o seu louvor se transforma em bom testemunho. Aqueles que observam isso se aproximam e, a partir desse bom exemplo, também adoram e bendizem o nome do Senhor. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e a todos a uma lhe exaltemos o nome. A minha vida e a tua deve ser um convite às pessoas que convivem conosco para o culto, para a adoração, para a celebração, para o louvor. Nós, com o nosso exemplo de verdadeiros adoradores, atraímos para o culto aqueles que se encontram necessitados. E esses também estarão cerrando fileiras conosco diante do altar do Senhor, adorando e bendizendo o seu bom nome. É isso que Davi nos ensina. Esses são aqueles que experimentam do cuidado de Deus, cultuam o Senhor independente das circunstâncias. Todo louvor, toda glória é o nome do Senhor, independente daquilo que nós estamos vivendo, naquele exato momento. Isso não varia, isso não muda, isso permanece. No dia da festa, da celebração, no dia do sepultamento, no dia da lágrima, nós continuamos bendizendo o nome do nosso Deus. Em segundo lugar, nós devemos entender que esses que são alvos do cuidado de Deus são aqueles que se colocam diante dele como necessitados, ou seja, aqueles que buscam no Senhor a solução para os seus problemas, para as suas dificuldades. Não no braço forte, ou que ele entende ser forte e capaz, o seu próprio braço. Não nas alianças humanas para dar um jeito na vida. Não. Cuidados de Deus são para aqueles que confiam no Senhor e buscam no Senhor a solução para as suas dificuldades. Você está buscando aonde? Eu busco aonde? Davi buscava no Senhor. Era a fonte, era o lugar, o trono da graça de Deus, prostrado, pedindo, clamando, rogando por esse cuidado. E aí diz o texto que ele nos acolhe e nos livra. Versos 4 e 6. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Verso 6. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Quem o Senhor livra? Quem o Senhor acolhe? Quem é aquele que é alvo desse socorro de Deus para um momento de temor, para um momento de tribulação, para um momento de aflição? Veja as palavras utilizadas por Davi. Quem? São aqueles que buscam a Ele, são aqueles que clamam ao Senhor. Irmãos, não há possibilidade alguma de experimentarmos dos cuidados do Senhor se não nos submetermos ao seu senhorio, à sua soberania, em oração. Eu sempre digo, a oração é o lugar do humilde, aquele que vai para rogar, para pedir, aquele que vai para confessar a sua fraqueza, a sua necessidade. E aí o Senhor vem ao encontro para tratar, para curar, para abençoar, para mudar a sorte. Eu quero mudar a sorte da minha família, da minha vida, das minhas relações, mas eu não busco, eu não oro, não, eu não clamo, eu não me declaro um aflito, um necessitado. Lá no Sermão no Monte, na Bem-aventurança, o Senhor diz: bem-aventurado
os que choram, porque esses serão consolados. Aqueles que buscam o Senhor com choro, com lágrimas, pelo sofrimento, pela injustiça, de um mundo envolvido em toda sorte de pecado, mas aquele que se prostra diante do Senhor e o busca como aflito, como necessitado, como carente, como miserável, esse recebe o tratamento, o livramento de Deus. Esse que busca como aquele que quer aprender, como quem tem coração de discípulo, porque se submete para clamar, para rogar, para orar, mas também se coloca como aquele que precisa aprender, aquele que quer aprender, aquele que quer ter um coração moldado pela ação e pelo poder de Deus através da sua palavra. Aí o verso 5 ele diz assim: contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Sereis iluminados, esclarecidos, não viverão em escuridão, não tropeçarão, não andarão claudicantes no caminho, sem direção, desnorteados, desgovernados. Não, serão iluminados pela palavra, pelo ensino de Deus. Saberão como agir, como proceder, como fazer, como falar, como dizer, como tratar. No verso 11 ele diz assim: vinde, filhos, é um convite que Davi faz, e escutai-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. É preciso aprender de Deus. E aí ele diz a maneira para nos apartarmos do mal. Devemos aprender do Senhor como praticar o bem. Devemos aprender dele como nos empenharmos, como colocarmos as nossas mãos para operar a fim de alcançarmos a paz. É fundamental entendermos que esses que são alvos do agir de Deus são homens e mulheres que aprendem e se colocam como aprendizes. Não há possibilidade diante do altar do Senhor, no culto, de corações arrogantes. Estamos aqui para aprender. Não é para quem sabe tudo. Não é para quem domina todas as habilidades. Não é para quem confia em carros e cavalos. É para aquele que tem um coração disposto a aprender de Deus. E por fim, esses que são alvos do cuidado de Deus são mulheres, são homens que andam com retidão de coração. Em primeiro lugar, esses se relacionam com Deus com profundo respeito e reverência. Versículo 9: temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Com respeito, nos aproximamos de Deus e numa vida que cultua o Senhor, nós andamos com o coração reto diante dele, como servos que nutrem um profundo respeito e reverência a um Deus que é santo. A Ele toda a honra e todo louvor, a Ele toda a glória. E é assim que nós devemos nos portar. E esses são alvos do livramento de Deus. Irmãos, esses praticam o bem.
verso 14. Praticam o que é bom, procuram a paz, empenham-se em alcançá-la. Quer dizer, são promotores em tudo que fazem, em todos os lugares que estão. Se estão em um determinado lugar, certamente serão um elemento utilizado por Deus para que nesse lugar haja paz. Embaixadores de Cristo, onde quer que estejam, representantes do Evangelho da salvação. Bom, se naquele lugar há conflito, se naquele lugar há tribulação, se naquele lugar há tristeza, se naquele lugar há problemas que parecem insolúveis, o servo do Senhor, eu e você, ali naquele lugar, se ali nós estivermos, nós estaremos para promovermos a diferença. É isso que Davi está dizendo aqui. Estes que são alvos do cuidado de Deus não passam despercebidos. Eles estão sempre promovendo, são promotores de coisas boas. Em terceiro, esses que andam com retidão de coração são humildes, versos 18 e 19. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Precisa de humildade. A expressão aqui no original dá a ideia de bem quebrado. Bem quebrado. Pedaços miúdos, sabe? Diante de Deus. Totalmente submetido à sua vontade. É para o humilde. É para o humilde. É o humilde que louve e adora o Senhor independente das circunstâncias. É ele que busca a Deus e se coloca como necessitado, carente, aflito. É ele que com retidão de coração, na sua relação com Deus, se mostra respeitoso e reverente. É aquele que pratica o bem. É o humilde. Eu e você, meu irmão, minha irmã, somos alvos do cuidado de Deus, assim como Davi, assim como os servos do passado, assim como Daniel, que orou e o Senhor então o livrou das feras terríveis. Assim como o Senhor foi com Paulo, com Silas e Barnabé, o Senhor também é comigo e contigo. Porque nós adoramos o Senhor, porque para nós, independente das circunstâncias, sempre será momento de culto. Porque para nós, o Senhor é fonte inesgotável de bênçãos e nós sempre buscaremos o Senhor, porque nós andamos com retidão de coração. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a tua vida, que Deus continue abençoando a nossa igreja, que possamos caminhar assim, nos percebendo alvos do cuidado de um Deus bondoso para com os seus. Que Ele nos abençoe. Descanso em ti, há um lugar de refrigério em ti, há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor.